Coisas muito simples que podem transformar qualquer homem em alguém extremamente carismático. Nesse vídeo aqui, a ideia é passar para você alguns ajustes simples, que são fáceis de aplicar, que vão deixar você um cara muito mais carismático, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Então, antes de começar, quero te convidar a clicar aqui em se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a gente está começando agora esse canal aqui que promete ser o maior canal de oratória e carisma do Brasil. Em primeiro lugar, você precisa entender que carisma não é ser extrovertido, nem é falar bonito. Carisma é quando você consegue atrair as pessoas para si e prender a atenção delas, gerando alguns sentimentos. No vídeo anterior, eu falei quais são os 5 sentimentos que uma pessoa carismática transmite, e é muito importante também que você assista. E um deles é a empatia, é a alegria. E para as pessoas ficarem a fim de ouvir você, estarem ali acolhidas com você, você precisa ter um ritmo de fala adequado. Por isso que o primeiro ajuste que eu quero que você faça a partir de hoje é sempre diminuir o ritmo da sua fala quando você for responder alguém. Você não precisa responder rápido demais. E toda vez que você responde rápido demais, seja uma pergunta que vai incomodar ou simplesmente em uma conversa você fala rápido demais, você é comunicativo, mas você atropela a outra pessoa, você sempre quer interromper a pessoa. Isso tira completamente o seu carisma. Então já anota aí. Primeira coisa que você tem que entender é: diminua o ritmo da sua fala se você é uma pessoa que tem o costume de interromper as pessoas, se você tem o costume de responder rápido demais. Olha, eu aprendi uma coisa com meu pai, né? Ele teve bar a vida inteira e eu ajudava ele lá a minha infância quase toda. E eu aprendi o seguinte: todo cara que é falastrão, a chance dele ser um golpista, um vagabundo é muito grande. Então você nunca vai ver um cara sábio que fala demais. E isso ao longo da minha vida se provou muito real. E eu tenho certeza que se você parar pra pensar, aí você vai lembrar que a maioria dos caras que são falastrões demais, que falam demais, que são extrovertidos demais, eles sempre são, entre aspas assim, golpistas mesmo, eles estão sempre aproveitando-se das pessoas. Então, o cara sábio, ele nunca é o cara que fala demais. O cara mais respeitado, ele nunca vai ser o cara que mais fala na conversa. Começa a reparar aí no seu círculo social. Os homens que são mais falastrões, eles têm uma forte tendência a serem, entre aspas, cara de pau, a não serem tão respeitados por esse motivo. Então diminua o ritmo da sua fala, não seja um falastrão. O segundo ajuste que eu quero que você faça, ele vem um pouco do primeiro, mas no primeiro eu disse para você diminuir o ritmo da sua fala, falar com mais calma. Quando alguém te pergunta alguma coisa, você espera e aí responde, você não precisa ter pressa, isso vai transmitir mais segurança. Agora, o número 2 é: fale o mínimo possível, fale o mínimo de palavras possível para manter a sua comunicação enxuta. Cara, o que mais acontece, principalmente no universo feminino, né? As mulheres, elas falam mais do que os homens em número de palavras e está comprovado cientificamente. E pessoas que falam muito, elas tendem a ser muito redundantes. Uma das coisas que eu aprendi escrevendo meu primeiro livro, na época que eu escrevia sobre marketing para artistas, foi que eu preciso cortar a gordura das palavras. Sabe, uma frase que tem 3 linhas, se você cortar uma primeira parte, ela fica com 2 linhas e está transmitindo o mesmo conteúdo. Se você cortar mais uma vez, ela fica com uma linha, mas ainda está passando o mesmo conteúdo, e isso tem que ser também na sua comunicação verbal. Não precisa dar detalhes demais se esses detalhes não forem agregar na sua comunicação. Então lembre-se, sempre que você for passar uma informação para alguém, se comunicar ou em texto ou verbalmente, por áudio, por telefone, sempre economize, tá? Seja mais enxuto possível, porque aí as chances de você errar, as chances de você ser mal interpretado vão diminuir muito. Qual o exercício que dá para você fazer para melhorar isso? Comece a olhar o texto que você manda para as pessoas. Se você tem o hábito de conversar com a sua namorada, com a sua esposa, sua mãe, sei lá, com alguém, seus amigos, dá uma olhada assim e veja: poxa, poderia ter resumido essa frase aqui bastante. Poderia ter resumido esse áudio aqui bastante. Uma coisa que tira o seu carisma e piora muito a sua comunicação é você ser prolixo e redundante. Presta atenção. Ajuste de número 3 é encerrar as conversas no ponto mais alto. Cara, isso é muito importante. Na vida pessoal e na vida profissional. Vou te dar 2 exemplos bem práticos sobre isso. Você começa a conversar com uma menina, uma mulher lá que você está afim de ficar no celular. Começa conversando e o papo vai, o papo vem e tal. E na hora que tá lá no auge, você, em vez de sair a conversa e abandonar a conversa e deixar para outra hora, você continua conversando e aí o assunto vai esfriando até que vira um completo gelo, sabe? Vira uma bola de neve que acaba morrendo, fica aquele clima chato.
Ou então você tá mesmo pessoalmente conversando, o assunto tá muito bom, e aí o assunto acaba e você fica, ai, ferrou, não tenho mais assunto, fica aquele silêncio chato, sabe? Aquele clima chato. E isso é culpa sua, porque você não sabe encerrar as malditas conversas no ponto alto. Também acontece no trabalho. Vai passar um feedback para uma pessoa, você tá lá conversando com ela, e aí, em vez de você finalizar, então ficamos por aqui e tal, tá tudo certo, combinado, pode sair, depois a gente continua conversando. Não, você continua estendendo a conversa até chegar nesse silêncio ensurdecedor, né? Isso é muito chato. Então aprenda a sair das conversas no ponto alto. Ou então, quando você vê que está começando a diminuir, você já corta. Não deixe esse clima chato se instaurar no ar. Presta muita atenção nisso, porque isso remove totalmente o carisma de uma pessoa. O quarto ajuste que você precisa fazer é nunca, jamais reagir de forma emocional a todas as coisas. Olha, é um ajuste que parece óbvio, mas eu quero te apresentar alguns exemplos bem práticos disso, tá? Não é que alguém falou algo de você que a pessoa não gosta de você. Não quer dizer que alguém te chamou a atenção que você deixou de prestar, você virou o pior ser humano do mundo. Se o seu chefe veio te passar um feedback, né, mesmo que você não concorde, dê a oportunidade de pensar sobre aquilo em vez de sair pegando pirraça. Cara, uma frase que, outra, né, uma das tantas que eu decoro e eu sempre repito na minha mente é: essa foi de minha autoria, creio eu, né? Talvez alguém tenha pensado nisso antes, mas tá aqui registrado. E a frase é: o pirracento sempre, sempre se fode. É aquele menino que sai do jogo de futebol pegando pirraça porque os coleguinhas não estão passando a bola para ele e ele fica lá sentado, sem jogar bola, chorando e achando que tá punindo alguém com a própria pirraça. Olha, se você pega a pirraça mesmo, pirraça de adulto, pirraça de adolescente, pirraça sua, se você pega pirraça, você só está punindo a si mesmo. Só você está se fudendo, as outras pessoas não estão nem aí pra isso. Então para de agir de forma emocional a tudo. Ninguém aguenta isso, principalmente vindo de um homem. Então se você quer ser uma pessoa carismática, você tem que aprender a ter jogo de cintura, improviso e sair de situações constrangedoras sem levar pro coração, sabe? Se você leva tudo pro coração, não dá pra viver, cara, porque a vida já tá tão cheia de problema, a gente tem tanta coisa pra fazer, ainda mais se você for pobre. Se você for pobre, aí ferrou, você não tem tempo para levar as coisas pro coração, porque senão você vai depender de SUS pro resto da vida, porque você não vai ter tempo para trabalhar, não vai ter tempo para produzir, porque você fica perdendo um tempo precioso da sua vida com o sentimentalismo, né, juvenil. Então não dá para ser assim. Então não haja emocionalmente a tudo, nem demais alegre e nem demais triste, né, porque não é assim não. Seja uma pessoa mais equilibrada nesse ponto. E alguém equilibrado e centrado passa confiança e principalmente carisma. Ajuste de número 5. Use sempre a sua expressão corporal de forma intencional até que isso vire automático. O que eu quero dizer com isso? Olha, se você for ver até os meus primeiros vídeos aqui do YouTube, vou deixar a oportunidade aqui para você ver, tá passando aí na tela enquanto eu tô narrando. Dá só uma olhada como eu sou inseguro. Na época, eu não fazia a menor ideia dessa insegurança, mas hoje, olhando esse vídeo, eu sinto ali, eu vejo que ali tem uma síndrome de vira-lata, que ali eu tô falando, mas eu não tô passando credibilidade nenhuma, nem eu acredito no que eu tô falando, embora o que eu tô falando nesse vídeo, embora esteja mudo, né, você não tá ouvindo, mas o que eu tô falando ele é muito real, muito válido até hoje, mas a mensagem é boa, mas o mensageiro não. E isso é muito importante de ser entendido. Se o mensageiro não tiver credibilidade, a mensagem também não vai ter credibilidade. Como você pôde ver nesse vídeo aí, se eu tivesse usado melhor a minha linguagem corporal, nessa época já, eu teria tido muito mais resultado financeiro, em clientes e tudo mais. Por isso que eu tô aqui para te ajudar, eu já vivi isso. Quando eu falo de corpo, eu tô falando de visual também, de você manter uma aparência mais saudável, de você se cuidar mais, de você usar umas roupas ali que destacam ali você do ambiente, ou então que pelo menos valorizem a sua personalidade, quem você é. Se o seu caso é de ser magro demais ou de ser gordinho demais, tentar melhorar isso, chegar no meio termo ali bacana que dá pra você ter uma saúde melhor, isso sim, cara, é um ajuste que pode não ser tão fácil. Eu sei que ir pra academia, emagrecer ou engordar ou ganhar peso não é fácil, mas se vestir melhor com as roupas que você já tem é fácil. Você se arrumar um pouco mais, ter um pouco mais de cuidado com a sua aparência é fácil. E é um ajuste que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Olha bem no seu guarda-roupa, compara, pega roupas aí que você mais usa, que você sente melhor, tira uma foto no espelho, dá uma olhada e coloca uma outra que você tá andando normal na rua. Olha
são duas pessoas completamente diferentes. E qual tipo de pessoa você vai querer ser? A pessoa A ou a pessoa B? E eu posso te falar, cara, por experiência própria, porque quando eu estava na pior situação financeira ou na melhor, eu sempre tentei estar na melhor condição possível no momento. Então, depois que eu fui aprendendo isso, não importa a minha situação financeira ou de humor, eu tô tentando sempre, a cada dia, estar no meu melhor. E isso, ao longo do tempo, cara, te faz um cara muito forte. Ajuste de número 6 é validar as pessoas sem se diminuir. Um grande problema que alguns caras têm é, toda vez que recebe um elogio, a pessoa fala, ah, mas eu nem sou tão bom assim, ah, mas eu também não, sabe? A pessoa não consegue aceitar um elogio sem se diminuir. E isso é péssimo para sua autoestima, para o seu carisma, para sua comunicação. Ninguém vai confiar em você se você continua se diminuindo desse jeito. Se você tem esse problema, aprenda simplesmente a dizer obrigado. Receber um elogio? Obrigado, valeu, obrigado, obrigado. Só, tá bom, não precisa se diminuir quando a pessoa te elogia. Outros caras também têm um problema sério de vai elogiar o outro se colocando para baixo, ou então aquele se colocar para baixo em qualquer ambiente social. Cara, pelo amor de Deus, o que é se colocar para baixo? Vamos lá, vou te dar alguns exemplos aqui. Você vai cumprimentar um cara que você, porra, o cara bacana, tem tempo que eu não vejo esse cara, pô, cara, tá bacana, hein, treinou, tá fazendo academia, tá se vestindo melhor, também, né, você tem dinheiro, não é ferrado, não é duro que nem eu. Olha, você vê, cara, o cara elogiou o cara se diminuindo. Ou então alguém fala alguma coisa com ele, ah, mas eu também sou pobre, né? Eu não consigo, eu preciso de ajuda e tal. Gente do céu, tem algo que tira completamente o carisma de alguém, é isso. Isso não é humildade, isso é bobeira, isso é síndrome de vira-lata. Isso é você dando uma de coitadinho, tá? E ninguém gosta de ninguém coitadinho. Tem uma coisa que ninguém carismático é coitadinho. Para pra pensar aí em todos os atores, todas as pessoas da sua família que você mais gosta de conversar, aquelas pessoas que você mais gosta de estar perto. Nenhuma delas fica lamentando o tempo todo, nenhuma delas fica dando uma de coitadinho nem se diminuindo. Tenho certeza, porque uma coisa que ferra o carisma de alguém é a pessoa ficar reclamando o tempo todo, se diminuindo, se jogando para baixo, falando mal de si mesma. Você não precisa falar mal de si mesmo, deixa que os outros falem. 7º ajuste, esse aqui, se você fizer, você vai passar na frente de 99% dos homens, que é ser previsível nos seus valores e imprevisível no seu comportamento. Nenhum canal de YouTube fica falando sobre isso, mas aqui eu vou falar. As pessoas, elas amam quem tem valores sólidos e quem tem previsibilidade, quem tem confiança. Mas até a página 2, se você for aquele cara muito certinho, muito pedante nos seus comportamentos, você vai ser um cara muito chato. Então, assim, você tem que ter os seus valores, os seus limites morais bem definidos. Mas você não pode ser chato desse jeito, cara. Você tem que fazer coisas que te tiram da sua zona de conforto. Se isso não for ofender os seus valores, você precisa sair sempre da sua zona de conforto. Caso contrário, o seu carisma vai cada vez mais caindo. Você precisa ser imprevisível. É esse ar de imprevisibilidade que causa nas pessoas um desejo de estar perto de você, porque você proporciona emoções positivas. Como eu disse, vai passar aqui no card agora, ó, as emoções que você tem que causar na pessoa para que ela te considere carismático. E você tendo esse ar de imprevisibilidade, fazendo surpresas, ocasionando experiências positivas para as pessoas, aquelas pessoas que vão falar, poxa, se fulano me chamar para algum lugar, eu vou, porque ele sempre tem as melhores oportunidades, as melhores experiências para mim. Aquele cara ali nunca me colocou em furada, né? Mais ou menos isso. É importante que você mantenha a sua coerência moral, mas sempre mudando. Se você for previsível demais, ninguém vai aguentar você. Como você pode ver até aqui, nenhum desses ajustes que eu falei aqui exigem que você seja bonito, fale muito, extrovertido, nada disso, cara. São coisas simples que dá para você aplicar a partir de agora, ok? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para você, encarecidamente, que você clique aqui no comentário e escreva "Tô aqui, Lucas", só para eu ver que você curtiu esse vídeo, beleza? Se você chegou aqui no minuto final, clica aqui no comentário e escreve "Tô aqui, Lucas", só isso, cara, você vai estar ajudando demais esse canal aqui, beleza? Olha, se você quer o meu atendimento pessoal para desenvolver a sua oratória com carisma, é só você clicar no primeiro link da descrição, também no comentário fixado, e acessar a nossa consultoria, os nossos planos aqui de ajuda direta para que você desenvolva a sua oratória, seu carisma com segurança. Não adianta só falar bem, você tem que falar bem e passar sentimentos positivos, passar magnetismo. E é isso que eu vou te ajudar, beleza? Vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo. Valeu!